Quando fui chamado pelo coordenador do educativo, o Márcio Harum, eu falei para ele, muito obrigado pelo convite, eu aceito, justamente porque eu conheço pouco da obra do Atos Vulcão. Eu vou usar esta oportunidade para aprender. E se vocês toparem compartilhar o risco comigo, tudo bem, estamos fazendo. Claro, topamos, é para isso mesmo, é para isso que serve esse programa, que é o programa com a palavra. Então a ideia aqui é uma ideia de mostrar e compartilhar com vocês como eu interpretei essa exposição. Vocês já viram a exposição? Estão começando agora. Você já viu? Está voltando. Então vamos ver. E vocês? Você já viu? Ok. Metade viu, metade não viu. Você já viu? Não viu? Ok. 3 não viram e 2 viram a exposição. E é legal a gente saber, para quem não viu, como vai sentir ser apresentado pela primeira vez, e aqueles que viram, o que vão achar da minha interpretação dessa exposição. Então eu vim aqui, trabalhei aqui, dei a exposição, revirei a exposição algumas vezes para pensar que percurso eu posso construir para compartilhar essa experiência, que não seja alguma coisa excessivamente escolar, né? O Atos Vulcão foi isso, foi aquilo outro. Como que eu posso, com aquilo que eu conheço e com as minhas perguntas para essa exposição, como que eu consigo complementar uma visita à exposição? Então quem não viu a exposição, eu convido a ver a exposição depois da minha interpretação, porque eu não vou passar por todas as obras, mesmo porque é uma exposição que é grande e a gente tem 1 hora de trabalho aqui. Para falar para vocês a minha pergunta que eu faço normalmente em uma exposição, eu convido vocês para irem no 2º andar. Não vai ser uma visita linear, vai ser uma visita um pouco mais bagunçada do ponto de vista do espaço, da exposição, que vai ter a ver com a maneira como eu olhei, o interesse que eu construí nessa exposição, tudo bem? A minha pergunta é muito mais pragmática que a pergunta de vocês, que as perguntas que vocês fazem. Quando vocês trabalham com a ideia do artista em sua sociedade, eu acho que eu faço um pouco essa pergunta também. A pergunta da plástica, né? O que ele estava sentindo quando ele estava fazendo isso, não é uma pergunta que, via de regra, eu faço. A pergunta que eu faço, normalmente, para um artista, principalmente um artista consagrado desse jeito, como Atos, é uma pergunta que tem a ver com a estratégia desse artista. Eu sempre faço esta pergunta, normalmente. Como ele conseguiu, ou ela conseguiu? Como ele conseguiu, ou ela conseguiu, convencer um monte de gente a pagar um monte de dinheiro por uma coisa que as pessoas não necessariamente precisavam? É uma estratégia de persuasão. E isto é, em si, fora a arte, eu não estou querendo drenar nenhum poder da arte, mas fora a arte em si, isso sim já é uma arte, como se legitimar. Eu sempre faço essa pergunta, porque eu não sei vocês. Quem acredita em talento aqui? Talento. Vocês acreditam em talento? Eu mais ou menos. Eu não acredito em talento, na verdade. Eu acredito numa coisa chamada aptidão. Eu gosto mais da ideia da aptidão, que tem a ver assim, são as maneiras com as quais a gente consegue se relacionar com o mundo. Nisso eu acredito, que cada pessoa aprende de uma maneira. E a partir daquilo que eu consigo fazer e que rende mais, eu consigo me posicionar no mundo ou não. Eu gosto muito de pensar no mundo dessa forma, porque eu acho que é uma maneira mais democrática. Não tem quem tem talento e quem não tem. E aí tem a questão do quê? A estratégia, a persistência e assim por diante. Eu normalmente leio essas exposições, principalmente essas grandes exposições que a gente consegue ver a trajetória inteira de um artista a partir dessa perspectiva. E eu acho muito, muito interessante a gente olhar a obra do Atos a partir disso. Como ele conseguiu? Que passos ele fez? Que tipo de interlocuções ele construiu para conseguir executar tantas coisas? Coisas que eu acho de uma qualidade muito, muito grande, na verdade. Mas, previamente isso, existe condição. Alguém tem que te encomendar para fazer um relevo de um teatro. Alguém tem que encomendar um painel de azulejos. É diferente de um quadro que eu posso pintar e se eu conseguir vender, ótimo. Se eu não conseguir vender, tanto faz também, já pintei o quadro. Então, é desse ponto de vista que eu quero problematizar um pouco do trabalho do Atos. E aquilo que eu fui construindo também, interpretando a exposição, fazendo as minhas perguntas. E eu percebo que este momento, 52 a 55, foi um momento, pensando já no que vocês trazem
a questão do artista na sociedade. Tá dando para ouvir aí atrás? Direitinho? De 52 a 55 foi um momento chave na vida do Atos. Então, aqui ele está explicando, e não acho que é por acaso que tem esse trecho aqui colocando, como ele começa a se relacionar com a arquitetura. Ele tinha voltado de uma viagem para a Europa. Isso aqui no final da década de 40, ele em uma igreja que eu entendo que é uma igreja nos Alpes franceses, ele estava na França. Ele estava fazendo decorações de interiores, mas ele não gostava muito. E ele percebeu, quando ele voltou da Europa, ele percebeu que ele não podia viver de pintura. Isso é uma questão importante também. Eu preciso uma preocupação profissional, eu preciso viver da minha pintura. Não é o caso de todo mundo do mundo das artes, que veio de famílias muito ricas. Depois eu falo um pouco da onde o Atos veio, não que ele era pobre. Ele estava fazendo decoração de interiores e não gostava muito. E aí ele ficou com vontade de fazer alguma coisa, estou lendo aqui, tá? Ficou com vontade de fazer alguma coisa que não fosse nem fotografia, nem teatro, nem cinema, e ele começou a fazer colagens de incisões de elementos na fotografia. Essa sala aqui, a gente pode entrar todo mundo, né? Cabe 15 pessoas, podemos, né? Essa sala aqui mostra esse verdadeiro ponto de inflexão no trabalho do Atos. Ele antes disso estava fazendo pintura, ele estava querendo se viabilizar mesmo como um artista mais tradicional e ele começa a jogar com outros elementos. Nos anos 50 estava começando também aqui no Brasil uma onda surrealista, então tem muito de surrealismo aqui, a ideia de você juntar diferentes registros e construir aí algumas imagens que são parecidas com imagens de sonho, também está colocado aqui. Um jogo com a identidade humana está colocado aqui também, e elas foram feitas para confundir mesmo, para tirar a pessoa de um registro que a pessoa conhece e criar uma confusão ao ler uma fotografia. Então eu convido todo mundo a entrar nessa sala para dar uma olhada nesse momento, que é o momento que ele diz: olha, eu não vou ser um pintor tradicional, eu quero trabalhar de alguma forma com a arquitetura. Aí, podemos entrar? Falei para vocês que a visita seria bagunçada, né? E vai ser mesmo, porque agora a gente vai voltar todos para o térreo. Eu queria, junto com vocês, interpretar a linha do tempo da exposição. Ele escreveu lá estava escrito lá no depoimento dele que ele percebeu que não conseguiria viver de pintura, mas vocês acham que ele ia conseguir viver daquelas colagens? Não? Também acho que não. E por que ele foi fazer colagem? Eu acho que era mais barato de fazer jornal, revista, fotografia. Eu acho que era mais barato do que tela, tinta a óleo. Eu tenho a impressão que tinha a ver com isso. E até lugar de armazenamento mesmo, né? Você precisa de um ateliê, espaço, uma sala grande para trabalhar com pintura. Colagem você faz numa mesa e eu acho que isso já constrói aí alguns campos de outras possibilidades. Agora, vamos falar um pouco desse momento. Quer dizer, quando ele chega e fala, no começo da década de 50, que ele não conseguiria viver de pintura, então ele mudou de técnica, vocês pensam em uma pessoa que é rica ou uma pessoa que é pobre, que é classe média? Não vi. Oi? Não era o milionário, né? A gente tem, principalmente nesta geração, e na geração anterior, principalmente, artistas que eram ricos, de família rica. A Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade, primeira geração de modernistas do Brasil, muitos deles eram ricos, eles podiam fazer a sua arte, que tinham família de fazendeiros, e aí não tem nenhum demérito em quem é rico e é artista, não estou tentando construir essa ideia de que artista rico é um pior artista, de jeito nenhum. Mas um artista que não precisa se preocupar, pelo menos no primeiro momento, em vender e viver do seu trabalho, ele consegue construir o seu trabalho com muito mais liberdade. Não era o caso do Atos. Atos não era pobre, de jeito nenhum. Ele nasceu em uma família até de uma elite intelectual aí bastante privilegiada. O pai dele era o Fortunato
Bulcão. E ele é uma coisa interessante, ele era comerciante, ele era industrial, mas ele era um intelectual e ele era sobretudo um nacionalista. Era muito preocupado com o desenvolvimento do Brasil, a industrialização. Na década de 20 ele foi para Detroit, ele tomou conhecimento da indústria siderúrgica que tinha lá, e ele volta com uma ideia fixa na cabeça de implantar a indústria siderúrgica de fabricação de aço aqui no Brasil. E ele passou os anos seguintes, a década de 20, o começo da década de 30, tentando fazer isso virar realidade. Ele tinha um parceiro importantíssimo, com quem ele escreveu até um livro, que era outro nacionalista, que era o Monteiro Lobato. Tem um livro que os dois assinam, Fortunato Bulcão e o Monteiro Lobato, que chama A Indústria do Aço no Brasil, alguma coisa assim. Naquela época tinha um industrial que era meio árabe, meio norte-americano, Percival Farquhar, que estava começando a indústria siderúrgica aqui no Brasil. E ele tinha siderúrgicas na Polônia, ele tinha minas de carvão na Polônia, era uma pessoa muito rica, queria construir a siderurgia no Brasil a partir da importação do carvão, um método de construção do aço com um forno que você queima carvão e você faz o ferro e aí junta com sei lá o que, magnésio, não entendo nada de aço. Para você fazer o aço, que era aquilo que era visto naquele momento como uma possibilidade de você industrializar o país num patamar muito superior ao que estava acontecendo na década de 20. Monteiro Lobato amou essa história. A ideia deles, eles foram para Detroit, conheceram um tal de Smith, que era da Universidade de Detroit, e que ele inventou um método de fabricação de aço a partir de cascas de resíduos de árvores, e eles deram um jeito de propor com a casca do café a produção do aço, e o Smith lá pelas tantas falou, beleza, eu consigo. E eles tentaram, Monteiro Lobato e o pai do Atos Bulcão, fazer esse negócio vingar a todo custo, né? Mas ele não era uma pessoa de fortuna, ele era um profissional, ele dependia do emprego, ele ele era gerente, diretor, sempre altos cargos naquele momento do Banco do Brasil, Associação Comercial, Associação dos Industriais, sempre nessa perspectiva. Eu não encontrei nada a respeito do destino do Fortunato Bulcão, mas o Monteiro Lobato, isso eu sei, ele acreditava tanto na industrialização norte-americana que ele investiu todo o dinheiro dele na Bolsa de Valores, e em 1929 ele ficou pobre, uma das vezes que o Monteiro Lobato ficou pobre. Eu acho que o Fortunato deve ter acontecido alguma coisa parecida em 29, teve uma crise aí econômica muito séria, acho que tem um problema, mas o principal problema dele, ele era uma pessoa das instituições, e ele apoiou fortemente Júlio Prestes na sua candidatura à presidência. Em 1930, com o golpe dado por Getúlio Vargas, o Fortunato Bulcão é completamente escanteado. E a própria ideia de siderurgia do Getúlio Vargas passa por outros caminhos, não pelo Monteiro Lobato, não pelo Fortunato Bulcão. Então, o Fortunato Bulcão, que morre em 1947, a partir de 1930 a gente não sabe nada dele. Isso tudo eu sei pelos jornais. E deve ter algum depoimento, alguma coisa. Se eu fosse lá e me enfiasse no Arquivo Histórico do Rio de Janeiro, eu ia saber mais coisas. Mas ele deixa de ser uma pessoa de projeção na sociedade do Rio de Janeiro. Eu fiz essa pesquisa em arquivos de jornais na internet, Correio Paulistano, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, e todos eles são a mesma coisa. Fortunato aparece bastante a partir do meio da década de 20 até 1930 e de repente ele desaparece dos jornais. Então ele estava totalmente escanteado. Ele morre em 1947, não deixa uma herança significativa, e naquela época, exatamente naquele momento, o Atos Bulcão, o filho dele, o Atos recebe uma bolsa, ele estava em Paris, o pai morre e ele se vê como uma pessoa que precisava trabalhar para ganhar o dinheiro dele. E olhem que coisas interessantes que a gente vê aqui, interpretando a linha do tempo mesmo. Tudo que ele faz até, olha, mais ou menos 1952, 50, 52, tem muito a ver com os amigos. Ele tem a história da boemia, quem ele conheceu, os Clear, o Portinari, o Oscar Niemeyer, eles se reuniam num bar chamado Bar Vermelhinho, no Rio de Janeiro. Então tudo que tem a ver com a vida dele, até meio essa época mesmo, quase a morte do pai, tem a ver com a boemia, a sociabilidade, e eu acho que tinha aí a ideia de
uma construção de uma trajetória artística estrito sensu, né? Ele ganhou uma bolsa por aqui, quando foi 48. Aqui, em 48 ele ganhou uma bolsa, e quando ele foi para Paris ele queria realmente ser artista, pintor. Quando ele volta, o pai dele tinha morrido, ele precisava trabalhar e aí ele começa a fazer outro tipo de estratégia. Tem duas estratégias que a gente consegue ver até 1960. A primeira delas é a ideia das artes aplicadas. A gente vai voltar agora, eu acho que para o segundo andar e vai ver alguns dos trabalhos dele no começo da década de 50 num ambiente aí bastante carioca. Agora, isso de 52 a 57, 58, design gráfico, ilustração, cenografia, foi assim que ele buscou se legitimar, continuando fazendo um trabalho muito antenado e muito de vanguarda em relação muito conectado mesmo com as últimas tendências internacionais. A gente consegue ver pelo trabalho dele um momento que era um momento de passagem da figuração para a abstração, um momento do começo da Bienal. Ele participou muito desse processo. A gente consegue ver por esses trabalhos que ele estava fazendo nesse momento. Eu acho muito interessante como Athos, ele foi um artista ou um criador versátil. Ele conseguia, ao mesmo tempo, estar trabalhando com as linguagens mais figurativas, oníricas, o surrealismo que a gente viu das ilustrações, mas fazendo um percurso abstrato e de repente ele volta para fazer uma ilustração, um desenho. Vamos falar sobre isso, ou seja, o percurso dele não é aquele percurso simples que a gente vê outros artistas fazendo, Milton da Costa, o próprio Volpe, da figuração para a abstração. Não é esse percurso que ele fez. Ele ia e voltava, ele tem um polo figurativo e um polo abstrato que percorreu a vida dele inteira. Então a ideia de que antes ele era assim, depois ele passou a ser mais abstrato, não tem muita verificação empírica, por dizer assim. Ok? A partir dos anos 50, olha, ele começa uma carreira de funcionário público. Em 52 ele foi admitido no serviço de documentação do Ministério da Educação e Cultura. Isso aí, você querer ser funcionário público, principalmente quando você tem uma veia artista, é uma decisão super conservadora. É alguém que está precisando de dinheiro. Isso não está escrito nas biografias, né? A biografia de um artista sempre é aquela coisa, criei, fiz, não sei o que lá. Mas não é assim que as coisas funcionam exatamente. Por isso essas minhas perguntas, como ele conseguiu fazer? E aí ele começa a trabalhar nessas questões de arte aplicada, ilustração também, design de interiores que ele estava falando, mas a grande sacada dele, qual que foi? Em 1958, ele tinha sido convidado por um dos amigos dele, Oscar Niemeyer, para fazer um painel em Brasília. A gente vai ver lá, é o painel da Igreja Nossa Senhora de Fátima. E aí, ele pega e muda para Brasília. Gente, Brasília, em 1958, era uma lama. Brasília, em 1958, deem um Google Brasília 1958. Quando ela foi inaugurada, em 1960, ainda tinha pouca coisa pronta, ainda era uma lama, mas em 58 realmente não tinha nada. Ele foi acampar em Brasília, praticamente, e isso foi um grande passo, uma grande sacada. Ele se mudando para Brasília, ele morou em Brasília até o final da vida dele, ele morreu já acho que quase com 90 anos, foi uma grande sacada, porque ele se transformou rapidamente no artista de Brasília. E aí Brasília naquele momento não estava precisando de pintura e escultura, estava precisando de arte aplicada à arquitetura, porque a grande vedete de Brasília era a arquitetura do Oscar Niemeyer, uma arquitetura que tinha uma conversa aí com essas artes aplicadas, os painéis e assim por diante. Era uma capital, ou seja, precisava de pompa, de glamour, e o azulejo, que ele usa muito, ele não usa só azulejo, que ele usa muito também, é uma linguagem que se aplicava bastante bem a você construir as coisas rapidamente. Quando Brasília estava sendo construída, tinha muita crítica, inclusive essas críticas elas foram aconteceram em relação à obra do Oscar Niemeyer até o fim da vida dele, que estava sendo mal feito, que estava sendo feito às pressas. Mas aí o que você faz? Você põe um painel de azulejo e uma parede que foi feita de uma maneira complicada, que não estava retinha, você consegue disfarçar
Tem dois tipos de escola moderna de arquitetura no Brasil. Uma é mais carioca, Oscar Niemeyer, que é essa aqui da qual a gente vai falar. Uma mais paulista, Vila Nova Artigas, o Paulo Mendes da Rocha, as empenas de concreto, que tem que ser, né, a verdade dos materiais. Essas não comportam tanto esses painéis de azulejo. É muito mais a linguagem carioca do Oscar Niemeyer que comporta esses painéis de azulejo. E a vertente paulista exige muito mais apuro técnico na hora da execução da obra, porque você faz uma forma de concreto, você concreta alguma coisa errado, fica errado até o fim dos tempos, né? Não foi dessa maneira que Brasília foi construída, pelo menos a maior parte de Brasília. Foi muito mais com essas formas, que são formas curvas, que tem uma parede de alvenaria. Teve muito concreto também, mas era alvenaria recoberta e assim por diante. Bom, esta foi a grande estratégia do Atos Vulcão, para ele conseguir realmente se legitimar. Ficou em Brasília, e outro ponto super interessante mesmo do trabalho dele, em 1964, ele estava dando aula na Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília estava sendo criada com uma proposta super vanguardista quando começa a ditadura, uma das primeiras ações da ditadura é fazer uma intervenção na Universidade de Brasília. E foram dezenas de professores que foram aposentados, entre eles Atos Vulcão. Atos Vulcão, Oscar Niemeyer era comunista, ele convidou o Atos Vulcão para fazer o painel de azulejos da sede do Partido Comunista na França, que foi um dos projetos internacionais do Niemeyer. Então eu tenho quase certeza que o Atos tinha filiações comunistas, mas na pesquisa que eu fiz pela internet não era uma filiação muito evidente. Mas, pensando com quem ele trabalhou, onde ele trabalhou, eu acho que ele era simpatizante. Também, artista naquela época era bacana ser comunista, né? Tinha isso, era um meio que era um meio mais boêmio, mais interessante de você estar. Portinari era comunista, Clóvis Graciano, vários desses artistas dessa geração. Atos Vulcão foi aposentado da Universidade de Brasília. E para a gente mostrar também a complexidade desse período de ditadura, ele não podia ser professor, mas ele continuou recebendo inúmeras encomendas. Então ele se viabilizou. Durante toda a ditadura ele estava trabalhando loucamente em Brasília, mas ele não podia dar aula. O que é muito interessante, né? A gente às vezes acha que a atividade artística ela é a mais transgressora. No caso do Atos Vulcão, deixaram ele fazer a arte dele em paz, mas não deixaram ele dar aula. A atividade de professor é uma atividade potencialmente muito mais transgressora, que você não está... É mais fácil você controlar. Se a pessoa vai lá e põe uma foice e um martelo num painel, fica muito fácil de você ir lá controlar, fazer alguma coisa, aprender. Agora, para controlar um professor, a relação que ele está tendo com os alunos, com seus colegas, com a instituição, você tem que controlar ele a cada segundo. Pelo sim, pelo não, acharam ele uma figura suspeita. Trabalhou um monte. Vocês veem, aqui é super interessante. Aqui é tudo os amigos, aqui é o emprego e aqui tudo que ele fez até a década de 90 tem a ver com o Estado. O Estado era o grande contratante das obras do Atos Vulcão durante a maior parte da vida dele. Em 88 ele foi reintegrado à Universidade de Brasília, né, quando volta à democracia, e é super interessante como essa linha do tempo ela é construída. Essa parte final, já quando ele estava com uma idade mais avançada, é só homenagem, prêmio, essa coisa. Aí ele estava realmente aproveitando, usufruindo da trajetória que ele tinha construído. Então, para a gente ver aí nessa linha do tempo, e é legal a gente ter em mente no trabalho do Atos Vulcão, é uma pessoa que realmente estava muito preocupada com, olha, eu preciso me legitimar. Ele não é um artista para quem a questão da expressão pura e simples ela era a questão fundamental. Ele precisava realmente ter alguém que contratasse ele, né? Então, agora a proposta é a gente subir para o segundo andar, tá? Vamos subir para o segundo andar, onde a gente vai ver algumas coisas dessa fase carioca dele e depois a gente entra para a sala de exposição, onde a gente vai ver algumas coisas da fase Brasília, da fase pública do Atos, tudo bem? Alguma questão em relação ao que a gente colocou aqui? Bom, gente, essa exposição, ela dá muito mais ênfase para a fase Brasília do Atos Vulcão, o que faz sentido. Porque foi quando ele construiu a maior parte dos trabalhos dele, de maior visibilidade, durante muito mais tempo também, né? Mas
aqui nessa antessala, a gente consegue ver algumas coisas que ele estava fazendo na década de 50. Esses lenços aqui, que ele fez na França em 71, para uma encomenda francesa em 71, eles são posteriores. Mas aqui a gente tem cenografia, a gente tem ilustração, capa de livro e um dos trabalhos mais permanentes dele, que eram as capas da revista Módulo, que era uma revista de arquitetura e urbanismo. Aqui a gente consegue ver uma pessoa super sintonizada com aquilo que tinha de mais vanguarda. Então, se tiver uma exposição sobre clássicos do design gráfico no Brasil, essas capas da Módulo que o Atos Bulcão estava fazendo na década de 50, elas certamente entrariam. Então, era um pouco esse o ambiente de trabalho dele na década de 50, quando ele ainda já precisava, claramente, a gente está vendo aqui alguém que estava precisando vender o seu trabalho, mas ainda não tinha sido escolhido como grande contratado dos serviços públicos de Brasília, né? Tentando se viabilizar nesse meio criativo, aqui na fase carioca dele, né? Em 57, o Niemeyer chama o Atos Bulcão para participar da construção de uma das primeiras obras de Brasília, que é esta igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. A mulher do Juscelino Kubitschek, a Sara Kubitschek, fez uma promessa, orientada por alguém que eu já esqueci quem, para ela fazer uma promessa para Nossa Senhora de Fátima, que a filha dela estava doente, alguma coisa assim, e a Sara prometeu que a primeira igreja a ser construída em Brasília seria a igreja de Nossa Senhora de Fátima, uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Então, o Niemeyer foi chamado para construir essa capelinha aqui, e ele, que já tinha relações, vindo do Rio de Janeiro com Atos Bulcão, chamou ele para fazer os painéis. E o Atos, as declarações, foi que ele fez esse painel tentando articular o que era uma arquitetura bem moderna, experimental, essas curvas que testam mesmo os limites do material, com uma alegria de festa junina, para também atender a população recém-imigrante, que era todo mundo, né, que estava construindo Brasília. Então fez esses motivos aqui, que são motivos juninos, né? Estrela, pomba, trindade, estrela de Belém, que tem a ver um pouco com uma coisa mais lúdica. E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi fazendo elementos mais geométricos. Aqui, nesse painel, ele ainda não estava trabalhando com um elemento que foi se construindo cada vez mais nos painéis que ele estava fazendo em Brasília, que é evidente, né? Essa ideia do jogo. Eu faço alguns padrões, mas eu consigo criar obras de arte a partir da relação entre os diferentes elementos aqui. Então tem os primeiros projetos principalmente, que é a Igreja de Fátima. Ali a gente tem o hotel, acho que é o Hotel Nacional, o Hotel Brasília, Grande Hotel Brasília, como chama? Hotel Nacional de Brasília, que também está operando com esses painéis mais fixos, mas logo ele começa a brincar com essas diferentes possibilidades que o azulejo dá. Tem a ver com um elemento, depois quando a gente acabar o percurso guiado, convido vocês a prestarem atenção mesmo naquilo que está em cada um dos painéis, porque cada painel ele tem a ver com o encomendante e muitas vezes tem uma interpretação. Por exemplo, no plenário, no congresso tem uma pessoa com a mão aberta, então ele está trabalhando muito frequentemente no limite entre a figuração e a abstração. Um dos elementos que é super interessante do trabalho dele, conforme eu acho que deve ter a ver com a vida dele em 58, 57, ele trabalhou muito com as pessoas que estavam construindo Brasília e foi desenvolvendo relações de bastante respeito e intimidade com eles. E aqui a gente vê ele conversando com uma pessoa que estava fazendo a obra, que é super interessante aqui, esse João Alves dos Santos, que ele fala, o começo era mais difícil e depois foi ficando mais fácil. Do que ele está falando aqui? É super interessante. Muitas vezes o Atos Bulcão ele fazia painéis, quer dizer, padrões de azulejo, e ele construía algumas regras
muito simples a partir das quais o painel deveria ser feito, mas ele deixava a criação e a combinação para as pessoas que estavam fazendo. No próximo andar, a gente vai ver, existe um painel com um projeto e aí uma regra. Não pode fechar um círculo. Fechar o círculo não podia, o resto podia fazer tudo. E aí, a partir disso, os padrões iam sendo feitos com algum tipo de participação do trabalhador. Isso é muito interessante, essa relação. Então, não sou necessariamente eu o grande artista, eu estou propondo algumas possibilidades de um trabalho que vai ser completado pela pessoa que está fazendo. Claro que tem uma hierarquia que aí está colocada, né? Não conheço, pelo menos, nenhum painel que foi proposto pelos trabalhadores. Ah, seu Atos, vamos fazer desse jeito? Não faz parte da narrativa, da literatura, nenhuma das fontes que eu consultei, ele perguntou que padrão a gente usa. Ele sempre era o artista que propunha. Então, não é que é uma democracia assembleística, digamos assim. Vamos sentar todo mundo e ver como esse painel vai ser feito, pelo menos até onde eu sei. Era a criatividade dele, o grande artista era ele, mas ele deixava um pedaço da expressão para o operário. Super interessante isso de levar em conta, e a ideia, né? Eu estou propondo aí uma chave de entrada, mas ele vai ser completado com o trabalho de terceiros, com o trabalho dos outros. Então, esse João Alves dos Santos, ele está falando sobre isso. Não foi só azulejo que o Atos fez. Enquanto ele fez uma obra muito grande em azulejos e cada vez mais intensivamente nessa ideia do azulejo que é completado no seu fazer, ele fazia também painéis, relevos, encomendas mais únicas. E nestas encomendas únicas ele falava, não, aí eu sou o artista. A gente vai ver algumas coisas que têm a ver com isso também. Completando essa sala, a gente vê algumas outras coisas que ele produzia, pintura, ele fez indumentária religiosa, que eu acho super interessante. Então, a indumentária católica e uns painéis em uma outra igreja em Brasília, que estão colocados. Do que eu vi de pintura dele, aí vou colocar a minha preferência. As coisas que eu gosto mais são aqui quando ele é bem figurativo. Quando ele é abstrato, eu não vejo tanta arte na composição de cores e assim por diante. Então, dois elementos que perpassam a vida dele, um é carnaval e outro são essas representações religiosas, e tudo estava sendo feito, isso é super interessante, tudo estava sendo feito em paralelo com a obra abstrata, o painel, o azulejo, então ele ia e voltava ao mesmo tempo. Eu interpreto, não sei o que vocês acham disso, quase como o momento da grande liberdade era um momento em que ele estava fazendo essas pinturas, os desenhos, onde ele estava experimentando, porque na minha interpretação não era daqui que ele estava vivendo, não era isso. E eu fui checar, Atos Bulcão não é um pintor ou um gravador que é super valorizado no mercado de arte, como outros da época dele, Volpe, por exemplo, ou aqueles abstratos mais radicais, Eduardo Suede e assim por diante. O Atos Bulcão ele nunca atingiu preços de mercado muito grandes. Ele estava mesmo realmente construindo a vida dele a partir das grandes encomendas públicas e institucional. A partir da década de 70, ele começa a receber encomendas também de casas privadas, né, que só o Estado encomendava ele, coisas para ele. Então, acho que no próximo andar a gente vai ver, tem uma encomenda em Paris, tem encomendas em outros, em vários lugares de casas privadas, e vamos lá, olha o que eu quero fazer, de gente muito rica que falava, bom, eu quero realmente ter um painel que é uma obra de arte aqui na minha casa, um símbolo de modernidade, a pessoa que está fazendo Brasília, que nos anos 70 era vista como uma grande modernidade, e contratava, mas não era o grosso dos trabalhos dele, e também nem acho que é onde ele se colocava mais, acho que nos relevos, quando ele era chamado para fazer um painel de um teatro, um painel que era um alto relevo de madeira, que tem algumas reproduções aqui nessa exposição, aí eu vejo também muito empenho em fazer alguma coisa de efeito, de impacto. Podemos subir? Isso aqui é super interessante. Ele tem aqui algumas possibilidades de você construir um painel, que são 3 azulejos com essa curva aqui, foi o que ele usou para o sambódromo, e um azulejo branco, e o que ele fala? Observação, não combinar os elementos em forma de círculos, ou seja, só não pode combinar os elementos em forma de círculo. E isso ele repetia, por exemplo, naquele
naquele painel preto e branco que está colocado ali, ele falava a mesma coisa, não pode fechar a forma, de resto pode fazer o que quiser. O de cima também a mesma coisa. Esta é a hora que ele dava o espaço para que a pessoa que estava fazendo o trabalho dele completar a obra. Mas ele fala também, é o depoimento que está colocado aqui. Isso quando eu estou fazendo um painel de azulejo. Quando eu estou fazendo esses relevos, eu tenho controle total sobre isso. Então ele se relacionava com um painel em alto relevo, e esses painéis em alto relevo eles têm muito destaque aqui nessa exposição. Aí ele se comportava como o artista integral. Realmente aqui ninguém mexe, eu que vou fazer a distribuição dessas formas, porque tem um efeito específico que eu quero obter aqui. E aí tem várias dessas imagens pela exposição inteira desses painéis que ele fez. Alguns deles são painéis acústicos, é interessante também, continuou fazendo essa coisa aplicada. Quando esses painéis nas paredes laterais de auditórios, eles são feitos também para você fazer com que o som ele reverbere de maneira mais complexa. Então as reentrâncias, o espaço posterior atrás dos painéis de madeira, eles são importantes para você dar uma qualidade de som melhor do que se fosse uma parede lisa em que o som ele acaba ecoando de uma forma menos sofisticada e criando mais distorções no ambiente. Então tem uma dimensão técnica importante também do trabalho dele. Eu gostaria de fazer uma crítica que eu tenho a essa exposição. Eu acho que essa exposição ela dá uma dimensão muito boa da obra, das diferentes etapas da obra do Atos, daquilo que para o Atos era importante. Então, o painel, ele como artista realmente está muito bem representado aqui, a relação dele com os operários, com a mão de obra, a relação dele com o Estado, com os trabalhos públicos, sem esconder que ele trabalhou para contratantes privados, sem esconder que o início da trajetória dele foi titubeante, vou por aqui, vou por ali. Tudo isso está muito bem construído na exposição. Mas eu tenho uma crítica. O trabalho dele realmente ele é um trabalho imponente quando a gente vê ele na arquitetura. E eu acho que deram muita importância para os murais, e muita importância para essas plantas, que são muito legais, mas na hora de representar a arquitetura, eu acho que tem um pouco de perda. Eu acho que a gente não tem a dimensão espacial quando a gente está vendo, fica quase como se fosse uma ilustração. Se elas tivessem com uma dimensão mais arquitetônica, uma plotagem na parede, eu acho que a gente entenderia melhor o efeito de tudo isso no espaço, que são efeitos super interessantes. A gente consegue imaginar aquilo que está colocado aqui em todas essas representações da arquitetura, as fotos de arquitetura, mas a gente não consegue sentir. Então tem uma relação ainda um pouco intelectual com a arquitetura. Se eu fosse o curador desta exposição, acho que seria a única correção que eu faria. Teria investido mais em fazer grandes painéis que mostrassem a arquitetura, porque eu acho que aí é onde eu acho que a gente consegue realmente ver o trabalho dele com mais potência. A gente precisa encerrar por aqui, né? Tem duas salas que são interessantes, que a gente não visitou. Uma delas é a Sala das Máscaras, que está no primeiro andar, onde ele, em 1971, faz uma visita a um museu em Paris e ele se inspira muito no Museu do Homem, que é um museu de etnologia. Ele se inspira muito pelas máscaras, artesanato, e aí ele faz pela vida dele inteira um conjunto de máscaras super lúdico. Acho que tem uma interferência também com o que estava acontecendo no cenário francês naquela época, naquele momento. Por exemplo, Jean Dubuffet, Annick de Saint-Phal, eram artistas super vanguardistas que estavam fazendo experimentos também com esse tipo de linguagem. Aqui, esse trabalho de barro eu acho muito interessante, que está colocado aqui, uma obra super lúdica, que ele claramente estava fazendo como um exercício de liberdade. Está escrito anos 70 e anos 90, ou seja, ele foi fazendo essas coisas no decorrer da vida dele, e eu acho muito bacana. Isso conversa bastante com essas máscaras e reforça essa ideia de uma pessoa que não fala assim, não tinha uma relação assim identitária com a linguagem. Eu só faço painel, eu só faço azulejo, eu faço o que eu tenho vontade. O painel, o azulejo, é aquilo que me dá mais visibilidade, mas ele continuou criando e experimentando com muito pouco
muito poucas amarras. Eu acho super legal, super interessante esse outro aspecto e eu acho muito bacana que isso está na exposição. Uma exposição oficial, né? Uma efeméride, 100 anos da vida, foi promovido pela Fundação Atos Bulcão e eu acho muito legal como eles contam essa história a partir de uma complexidade, né? Então essa Sala das Máscaras vale a pena a gente dar uma olhada, sempre. E aí, quem que falou? A Júlia, não está aqui ainda? Oi? Não, a Júlia, quando a gente chegou. Ah, é a Júlia. Ah, é. A outra Júlia saiu. Esta Júlia, você que falou que estava sempre pensando no contexto, né? Anos 70, que ele se inspirou pelas máscaras, eu acho que ele estava realmente embebido de uma atmosfera do que estava acontecendo na arte contemporânea naquele momento. A arte naïve, se colocando dentro das artes plásticas também, artistas eruditos se alimentando de elementos de arte mais naïve, mais popular, depois todas as revoltas da década de 60, final da década de 60, de movimentos de diversidade sexual, negros, mulheres, os estudantes, acho que tem uma resposta aí libertária que está colocada. Muito interessante, ele fazia isso e fazia o painel também, estava tudo tranquilo, não tinha problema nenhum para ele fazer as duas coisas. Acho que isso constrói um artista que é livre, né? Uma outra exposição que tem que estar colocada, que é interessante, se vocês tiverem tempo de ver, no quarto andar, que chama Ecos de Atos, né? É a ideia de como obras do Atos inspiram artistas na contemporaneidade. Então tem vários artistas que estão aqui trabalhando na contemporaneidade em diálogo com as obras do Atos também. Eu não tive nenhuma ideia quando eu fui lá ver aquela exposição. Eu acho que ou eu fazia um percurso inteiro interpretando cada uma das obras, o que estava na cabeça de cada um dos artistas, ou eu não visitaria essa exposição. Eu achei que era mais legal construir aí uma interpretação da trajetória do Atos e não visitar o quarto andar com uma visita guiada, mediada, mas eu acho que é muito legal vocês irem visitar. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, foram as minhas inquietações, interpretações, aquilo que essa exposição ela despertou em mim. Queria novamente agradecer ao Banco do Brasil pela oportunidade, porque quando você faz uma visita a uma exposição que você tem o compromisso de dizer alguma coisa para um conjunto de pessoas durante uma hora, você vê isso com uma intensidade muito maior. Então, para mim foi uma grande oportunidade, além de agradecer a vocês também pela atenção durante esse percurso, que nada mais é do que uma interpretação dessa exposição, dentre inúmeras que são possíveis, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado.